continuando com a nossa saga pelo universo de Perdidos no Espaço, a gente vai falar sobre um assunto que agrada em cheio, o por trás das câmeras da série. Assim como em qualquer produção televisiva de longa duração, existia um universo próprio, né, de curiosidades, de desafios e, claro, de algumas boas histórias ali de bastidores que ajudam a gente a entender um pouco mais sobre a dinâmica, sobre a magia, sobre o caos da criação de um produto. Uma das curiosidades mais conhecidas era a dinâmica entre os atores, especialmente entre o Jonathan Harris, né, do Dr. Smith, e o Guy Williams, que era o professor Robinson. Enquanto na tela os personagens dele tinham uma relação super tensa, nos bastidores a situação também não era muito diferente, sabe? O Harris era um ator super meticuloso, um tanto excêntrico, conhecido pelas improvisações e também por querer sempre o melhor para o personagem dele. E essa dedicação, muitas vezes, ela entrava em choque com a abordagem mais tradicional do Guy Williams. Eles dizem que a relação entre os dois era profissional, mas não era exatamente calorosa, né? Com algumas tretas ocasionais ali por causa da atenção que cada personagem recebia e tal. O negócio ali de vez em quando esquentava. Já a relação entre o Billy Mumy e o Jonathan Harris era muito mais afetuosa. O Mumy era, sabe, uma criança, né, durante as filmagens, e ele acabou desenvolvendo uma relação super forte, uma ligação bastante, né, sólida ali com o Harris, que acabou se tornando uma espécie de mentor, de amigo para o ator que estava começando na caminhada dele. E essa química transparecia na tela, sabe, tornando essa relação entre o Will e o Dr. Smith bastante especial. A produção da série ela enfrentava desafios muito constantes, ali, especialmente no que dizia respeito aos efeitos especiais. A equipe era extremamente criativa, mas infelizmente os recursos eram super limitados. A gente está falando de 1965, né? Muitas vezes eles tinham que encontrar ali soluções muito engenhosas para criar aqueles mundos alienígenas, aquelas criaturas fantásticas e tal. Existem histórias de monstros que eram feitos com materiais reciclados, entendeu? Cenário pintado às pressas, efeitos de tempestade criado com ventilador e papel picado. A própria fantasia do robô era pesada pra chuchu, que ele era quente, tornando as filmagens cada vez mais longas e mais cansativas para o ator que morava ali dentro, que era o Bob May. Uma outra curiosidade interessante é que a série passou por uma mudança bastante significativa de tom entre a primeira e as temporadas seguintes. A primeira temporada, que foi filmada em preto e branco, inclusive, ela tinha uma atmosfera mais séria, né, mais focada na sobrevivência e tal. E aí, com a chegada da cor, né, na segunda temporada, o Irving Allen decidiu direcionar a série para um tom mais leve, com mais aventura, mais comédia, claramente impulsionado pela, né, popularidade do Dr. Smith, que era um palhaço, era o bobo da corte. Essa mudança acabou dividindo os fãs. Alguns preferiram o tom mais sombrio da primeira temporada e outros curtiram o pastelão, né, das temporadas coloridas. Eu, particularmente, não sei, talvez eu acho que nem me lembre muito da primeira temporada, mas, né, a partir da segunda eu curtia pra caramba. E tinha também as peculiaridades de set, né? O Irving Allen ele era um produtor muito presente, muito detalhista, ele supervisionava todos os aspectos da produção e até as crianças do elenco, elas tinham coaches, sabe, no set, numa época que nem se ouvia falar em coach e tal, para garantir que os estudos não fossem prejudicados, né, por causa daquelas jornadas de filmagem super longas e tal. E apesar das dificuldades técnicas, até que rolava um espírito de camaradagem ali entre elenco, equipe e tal. Era tipo uma grande família cósmica improvisada, né, digamos assim. Fofoca? Tinha, né? Óbvio que tinha. Como em qualquer produção com elenco que trabalhou junto por tantos anos, rolavam rumores ali de pequenas tretas, né, ciúminhos profissionais e até momentos de diversão também fora das câmeras. Esses bastidores, eles mostram que Perdidos no Espaço era mais do que só uma série de televisão, era um esforço coletivo cheio de paixão, de criatividade e, inevitavelmente, algumas pitadas de humor humano ali, de drama, tudo isso no meio de uma viagem espacial. Perdido no Espaço, mesmo com efeitos especiais super toscos, deixou uma marca super importante na cultura pop e plantou, claro, sementes que germinaram em muitas outras obras de ficção científica que vieram depois. A série, na verdade, ela estreou um ano antes de uma outra gigante da ficção científica, que foi o Star Trek, né, que tinha uma visão mais utópica, né, mais focada na exploração filosófica, enquanto Perdidos no Espaço dava ênfase na aventura familiar. De qualquer modo, as duas ajudaram pra caramba a popularizar o gênero da ficção científica na televisão e a abrir caminho para futuras produções, sabe? A ideia de uma nave espacial viajando pelo desconhecido, encontrando novos mundos e tal, civilizações diferentes, culturas diferentes, se tornou um vilão cinematográfico fundamental e em grande parte popularizado por essas duas séries que foram pioneiríssimas, né, no gênero. Apesar de ter sido cancelada
abruptamente em 1968, sem um final propriamente dito, a série continua a ser exibida em reprises ao longo dos anos e até hoje está aí. E mantém viva, né, a popularidade e conquista novas gerações de fãs. A tentativa de reviver a franquia com o filme em 1998 não alcançou ali o mesmo sucesso da série original, mas demonstrou o carinho nostálgico que o público ainda tinha pelo universo, pelos personagens perdidos no espaço. E mais recentemente, o reboot da Netflix, né, com uma abordagem mais moderna, mais sombria e tal, mas mantendo a essência da família perdida no espaço e a figura icônica do robô, provou que a história dos Robinson ainda tem apelo para um público contemporâneo e ainda dá um caldinho aí, se espremer direitinho, sabe, ainda dá um suquinho bacana. Mas por que uma série tão popular foi cancelada assim depois de 3 temporadas? A resposta mora numa combinação de fatores aí, incluindo custos de produção, mudança nas prioridades da emissora, né, a CBS. E além disso, a série não tinha os direitos de transmissão para reprise. E isso limitava potencialmente, sabe, a receita a longo prazo para a emissora, ou seja, era prego no caixão. Na época do cancelamento, a CBS estava buscando uma mudança na programação, focando assim, em um público mais adulto, em programas com maior potencial de longevidade, né, e consequentemente de lucratividade e tal, enfim. Depois do cancelamento inesperado, né, de Perdidos no Espaço, lá em 68, os atores seguiram caminhos diversos ali nas carreiras, mas a experiência de fazer parte de uma série tão icônica deixou uma marca profunda em todos eles. O Guy Williams, né, o professor John Robinson, ele diminuiu o ritmo de trabalho depois de Perdidos no Espaço, se mudou para a Argentina, né, onde ele já era extremamente popular, extremamente conhecido, extremamente querido por causa do Zorro, e viveu lá até que ele partiu em 1989. Ele fez algumas aparições públicas, alguns comerciais, mas manteve uma vida relativamente privada ali, ele se segurou ali até o final da vida. A Johnny Lockhart, né, que fez a Maureen Robinson, ela teve uma carreira super longa na televisão, participou de várias séries, filmes, programas de sucesso. O Mark Goddard, né, o Major Don West, ele continuou atuando na televisão, mas também se dedicou ao ensino e escreveu uma autobiografia chamada Perdidos no Espaço e Voltando. O Mark deixou a gente agora em 2023. A Martha Christie, né, que fez a Judy Robinson, também seguiu na carreira, né, continuou na televisão, participações em diversas séries, diversos filmes, se tornou uma presença super regular em convenções de fãs de Perdidos no Espaço, mantendo contato com os admiradores da série, né, com os atores remanescentes e tal, e ficou na ativa. A Angela Cartwright, né, que fez a Penny Robinson, também continuou atuando, só que ela também desenvolveu uma carreira de sucesso como fotógrafo e como artista. A Angela também é uma presença super constante nesses eventos aí para fãs, né? Enfim, nessas convenções aí que acontecem de vez em quando. E o inesquecível Bill Murray, né, o Will Robinson, teve uma carreira multifacetada depois de Perdidos no Espaço. Ele continuou atuando, né, em filmes, em séries de televisão, incluindo participações bem bacanas aí em Babylon 5, The Twilight Zone e tal, enfim. Mas se tornou um músico super talentoso, lançou vários álbuns e também trabalhou como dublador. O Billy permanece um grande entusiasta da série e se mantém super ativo aí na cena das convenções, dos encontros de fãs e tal. O Jonathan Harris, né, o Dr. Smith, cuja interpretação roubou a cena geral, continua atuando na televisão, no cinema, muitas vezes em papéis que exploravam o talento para comédia, né, para excentricidade e tal. Também se tornou um dublador de sucesso, né, com trabalhos bastante bacanas, bastante memoráveis, até em filmes de animação, como Toy Story. Ele era o esperto, o Gaffer, né? Era o Gaffer do Toy Story. O Harris deixou a gente em 2002 e, sabe, ficou ali uma marca gigantesca, indelével na história da televisão. Apesar das trajetórias individuais, o elenco de Perdidos no Espaço sempre manteve um carinho super especial pela série, né, que acabou unindo todos eles, e pelo impacto que ela teve no público. As participações deles em convenções ao longo dos anos demonstraram essa nostalgia e o afeto que eles também sentiam por essa aventura cósmica que levou todos nós e eles a um lugar especial e que ficou na memória de muita gente, né? Quando a gente olha para Perdidos no Espaço através da lente do nosso tempo, quase 60 anos depois da estreia, surpreende quando a gente percebe como é que alguns dos temas e das ideias da série continuam ressoando aí as nossas realidades e as aspirações atuais. Aquela visão de uma família buscando um novo lar nas estrelas, fugindo de uma terra superpovoada, com recursos escassos, ela não parece muito distante da nossa própria busca por soluções para esses desafios ambientais, demográficos aí que a gente está enfrentando atualmente.
A corrida espacial que rola hoje, impulsionada não só por agências governamentais, mas também por empresas privadas visionárias, ela ecoa um espírito de exploração e a busca por novos horizontes que moviam a família Robinson naquela época. Projetos como a colonização de Marte, a busca por água em outros planetas, a identificação de exoplanetas potencialmente habitáveis, tudo isso é a materialização daquele anseio de expandir a presença humana para além da Terra. A série também fala da importância da resiliência e da adaptação diante do desconhecido. Os Robinson, eles enfrentavam perigos assim inimagináveis em planetas alienígenas, mas a capacidade de trabalhar juntos, né, de usar a inteligência, a criatividade para superar os obstáculos, é uma lição atemporal. Num mundo cada vez mais complexo, né, cada vez mais incerto, essa capacidade de adaptação e a força, né, dos laços familiares e comunitários e tal, são mais importantes do que nunca. O robô com aquela inteligência artificial, mesmo que rudimentar para os padrões da época, e a lealdade levanta questões como o nosso relacionamento com a tecnologia e o potencial da inteligência artificial no futuro. Sabe? A busca por assistentes robóticos cada vez mais sofisticados, a reflexão sobre os dilemas éticos da inteligência artificial, tudo isso são temas que Perdidos no Espaço antecipou de certa forma. Né? Há 60 anos atrás já se falava sobre isso. Até mesmo a figura do Dr. Smith, né? Aquela natureza egoísta, né? As motivações questionáveis, tudo isso pode ser visto como um lembrete das complexidades da natureza humana e dos desafios, né, de conviver em grupo, especialmente em situações de pressão. As dinâmicas de poder, né, a necessidade de cooperação, os conflitos de interesse, tudo isso é tema universal que a série explorava através do personagem do Dr. Smith. Em um nível mais profundo, Perdido no Espaço celebra a curiosidade e o desejo de explorar o desconhecido, né, qualidades que são essenciais para o progresso científico e para a expansão do nosso conhecimento sobre o universo e, né, em última análise, sobre nós mesmos. A jornada da família Robinson, mesmo que cheia de perigos, ela era impulsionada por essa busca incessante, digamos assim, por novas descobertas, né? E pela esperança de encontrar um novo lar. Né? Isso aí eu acho que era o que movia aqueles personagens durante todas as temporadas da série. Assim, quando a gente revisita essa série clássica, a gente não está só mergulhando na nostalgia de uma época passada, a gente está encontrando reflexões sobre o nosso presente e lampejos do que pode vir a ser aí o nosso futuro. As estrelas, né, que tanto fascinavam a família Robinson, elas continuam chamando a gente. E as lições de resiliência, de união, de curiosidade que eles deixaram para a gente, elas permanecem tão relevantes hoje quanto eram em 1965. A gente tem que parar para pensar nisso. E assim a nossa jornada pela vastidão do universo de Perdido no Espaço chega a um ponto de pausa, mas não a um fim. As luzes da Júpiter 2 elas podem ter se apagado nas nossas telas, né, há muito tempo, mas o brilho das estrelas que guiaram a família Robinson, ela continua a aguçar a nossa imaginação e vai continuar aguçando por um bom tempo, né? Basta a gente olhar para cima. Eles estavam perdidos, sim, né? Errantes ali em mundos desconhecidos e tal, enfrentando o perigo em cada curva do microcosmos, mas nessa jornada incerta, eles encontraram a força dos laços familiares, aquela complexidade do espírito humano, a beleza efêmera das paisagens alienígenas, o eco, né, do grito de alerta do robô, que ainda ressoa aí como um lembrete de que a cautela e a coragem devem dançar juntas na nossa exploração do desconhecido. Enfim, olha quanta lição que um seriado de 60 anos deixou pra gente, né? Eu queria que a Odisseia da família Robinson inspirasse a gente a olhar para o futuro como uma mistura de audácia e de esperança. Que a nossa própria busca por novos horizontes, seja na vastidão do espaço sideral ou nos recantos inexplorados aí do nosso próprio planeta, fosse guiada pela curiosidade insaciável, pela inabalável crença na capacidade humana de superar desafios. Porque, se a gente for pensar direitinho, galera, em cada um de nós existe um pouco do professor Robinson, né, com aquela liderança toda, com aquele intelecto, um pouco da Maureen, com aquela força, com aquela compaixão, da Judy, né, com muita maturidade precoce, da Penny, com aquela imaginação super fértil, do Will, né, com aquela sede de descobertas e tal. Talvez em algum lugar, né, bem aqui no fundo, ecoe a teimosia e aquele charme peculiar do Dr. Smith, né, lembrando a gente da complexidade da nossa própria natureza humana, enfim. O universo é imenso, sabe, cheio de mistérios que estão aí esperando para ser desvendados. E assim como a família Robinson nunca perdeu a esperança de encontrar o caminho, que a gente também siga sempre em frente, navegando pelas incertezas da vida, mas com coragem, com união e com aquela eterna promessa de que novas aventuras vão surgir a cada amanhecer. E a gente se vê no próximo set. Corta!